Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos aos nossos canais. Esse é o canal Verdade Revelada, 12 anos. Eu quero mostrar para você como funciona a mecânica celeste de contagem do tempo, segundo as escrituras. E também quero trazer alguns pontos científicos dessa mecânica e bíblicos de como são leis que têm existido desde o princípio da criação, permanecem até hoje. Então, esse é um modelo original e atual, porque é verificável, você pode, por você mesmo, observar o movimento dos astros no céu e perceber que é assim que é computado esses meses, esses anos, né? Principalmente as semanas do mês, conforme nós veremos aqui. Então, vamos começar esse estudo e atendendo ao pedido aí de vários irmãos nossos para detalhar o entendimento de como você vai detectar os sábados, o início do mês, o final. Nós vamos trazer aqui detalhadamente todos esses conceitos. Então vamos começar. O primeiro dia da criação começou com a criação da luz. Antes só havia trevas e a tarde e a manhã pertenceram àquele dia primeiro, que é a parte clara, que é o Messias. O primeiro dia durou aproximadamente 12 horas e a noite foi apenas um intervalo de trevas absolutas, pois não haviam ainda luminares. Então se pressupõe que o dia seja 24 horas de dia e noite, só que as trevas já existiam. Então a primeira porção da criação foi a criação da luz, que é o próprio Messias, ele é a luz do mundo. Tudo se centraliza em torno dele, inclusive os astros, o calendário e também os mandamentos festivos do Criador. Então, o que se seguiu após 12 horas de luz foi a noite, foi a escuridão plena, porque não havia luminares no primeiro dia. Então, você há de convir comigo que no primeiro dia a única criação foi a luz e a separação entre luz e trevas, e onde o próprio Criador definiu em Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Iarro, haja luz, e houve luz, e vi Iarro que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Iarro a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, que se chama luz, a parte clara, houve tarde e manhã, e não a noite, que é as trevas, como alguns pressupõem. Então você não pode chamar as trevas ou a noite de dia, ou dizer que um dia tem 24 horas, porque está muito claro pelas escrituras, em João 11, que Yahushua lhes respondeu, não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. E isso está em João, capítulo 11, verso 9 e 10. Não podemos ir contra as palavras do Messias nem da Escritura. O que o Criador separou, o homem não pode juntar. E o que o Criador distinguiu como dia e noite não pode ser alterado. Dia é luz, noite é trevas. E isso é importante para verificar como se guarda o dia de sábado, porque não há nenhuma menção em toda a Escritura para guardar noite de sábado. Pois muito bem, eu detalhei neste círculo, onde nós temos aqui a ordem perfeita do firmamento, que são 12 constelações principais, a Lua e o Sol se movendo sobre elas, e os ciclos mensais e anuais. Então, como é que você identifica aí o movimento desses astros para identificar as divisões de tempo, os ciclos perfeitos? Está escrito, o Sol, a Lua e as estrelas só foram criados no quarto dia da criação. A Lua foi feita na metade da semana, em sua fase crescente, na constelação de Aquário, faltando 3 dias apenas para sua fase quarto crescente. E muitas pessoas levantam esse questionamento. Mas a Lua só foi feita no quarto dia, como ela pode ser usada para identificar os sábados e as festas? E aí está a resposta. Quando o Criador fez os luminares, ele criou já luminares prontos. Ele não fez no quarto dia uma lua apagada ou uma lua negra, nem fez um sol em desenvolvimento. Ele já criou um sol perfeito, pleno, assim como todas as demais coisas que foram criadas já maduras, prontas, no seu estado mais perfeito de funcionamento e de integridade.
Então, eu marquei aqui para vocês o quarto, né, o quarto dia da criação e coloquei aqui a lua correspondente, que seria uma lua crescente. Na metade da semana, né, no caso são 7 dias, você tem na metade deles a criação dos luminares, onde o Criador já fez uma lua crescente. Ele não fez uma lua apagada, escura como essa aqui, e nem fez uma lua cheia, obviamente, porque senão não seria o primeiro Shabat, já seria aí um terceiro sábado em seguida. Declarou Yahua: haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Gênesis 1, 14. Algumas pessoas mentem ou faltam com a verdade quando dizem que a lua não foi criada aqui ou que não havia lua, o que é uma grande inverdade, já que o Criador fez todos os luminares do céu, incluindo até as menores estrelas, no quarto dia. E é onde esses luminares todos trabalham em perfeita harmonia para determinar os tempos, as estações, para iluminar a terra. E em Gênesis 8, 22 diz: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Então, assim como você tem a colheita no outono, assim como você tem o frio no inverno, você tem calor no verão, e assim por conseguinte, você tem dia e noite, são ciclos diferentes que jamais cessarão o seu ciclo natural. Importante observar isso. Eu destaquei aqui para vocês como calcular o início de cada mês. No primeiro dia do mês, a lua nova, o que o sistema já chama de crescente, porque quando ela aparece no céu, o primeiro risco, o primeiro brilho, eles já chamam de crescente, mas na Bíblia nós chamamos de lua nova. Ela nasce junto com o sol em Peixes. Essa fase começa ao amanhecer e termina ao anoitecer. O dia é composto por quase 12 horas e a noite é apenas um intervalo no qual a lua nova se põe junto com o sol. Então, se você procurar a lua nova depois do pôr do sol, à noite você não vai achar, porque ela nasce e se põe junto com o sol. A partir daí, temos a definição de dia lunar, tanto no livro de Enoque como na Bíblia. Você tem a cabeça do mês, é o dia lunar em que ele nasce e se põe junto com o sol, né? No caso, ela, a lua. Está escrito em Números 28, 14. No primeiro dia de cada mês, apresentem a Yahua. Verso 14 diz no mesmo contexto. É o holocausto mensal que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Números 28, 11 e 14. Então, no primeiro dia de cada mês é onde ocorre a lua nova, durante todos os 12 meses e durante todo o ano. Ou seja, o Criador determinou que quando a lua aparece no seu primeiro fio de luz, é o início de cada mês, lua nova. Nós chamamos em hebraico isso de Rosh Hodesh, o cabeça do mês. A lua é, em todas as suas fases regulares, a marca do tempo e o sinal do futuro. É a lua que determina os dias de festa, sua luz diminui a partir da lua cheia. É ela que dá nome ao mês. No caso, lua em hebraico, Ierar. Mês, lua em hebraico, Iarear, mês, Ierar. Sua claridade cresce de modo admirável, até ficar cheia. É um sinal para os exércitos do céu que lançam no firmamento um glorioso esplendor. Então a lua determina os sábados, os ciclos mensais, as estações, ela determina os dias de festa, inclusive os dias de guarda, e é ela também quem sinaliza o calendário, ele é lunisolar estelar, ou seja, todos os astros do céu funcionam harmoniosamente para formar o nosso calendário. Imagine que, por exemplo, o Sol seja um ponteiro mais abrangente, né? Ele marca os ciclos anuais, juntamente com as 12 constelações no céu, para determinar as estações e o ano completo. Mas a Lua seja um ponteiro maior, que é mais detalhado, que nos diz exatamente quando são as festas, os sábados, o início dos meses e
até também ela aponta o início dos anos. Isso está no livro de Eclesiástico, capítulo 43. Pois muito bem, eu também destaquei para vocês aqui o primeiro Shabat de cada mês, ou o 7º dia, conforme as escrituras. No 7º dia do mês, a lua quarto crescente se encontra exatamente na sua metade, 50%. Ela aparece durante o dia inteiro e a noite inteira, nessa fase, na constelação de Capricórnio. Então, a cada sábado, você tem a testemunha das estrelas, né? No caso, a constelação aí de Capricórnio, ela indica quando a Lua ela se move dentro desse círculo aí, dentro desse relógio, quando ela chega em Capricórnio, é o primeiro Shabat, o 7º dia. E nós temos também na Bíblia que também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahweh que os santifica. Ezequiel 20, 12. Então, o sinal do Criador para com o seu povo é o sábado. Esse é o sinal que deve ser observado. Por que observado? Porque você tem que olhar para o firmamento para identificar quando a lua atinge esta metade perfeita aqui da quarto crescente. É sempre o primeiro sábado de cada mês. Então, a lua continua no seu trajeto recebendo mais luz do sol, e aqui o sol fica parado, né? Nós vimos que ela começa ali em Áries, na verdade ela começa em Peixes, na lua nova, mas então ela está apagada em Áries, onde se encontra com o sol, e ela nasce junto com o sol em Peixes e começa o seu trajeto até se tornar plena ou cheia. E é no 14º dia do mês que a lua cheia se encontra exatamente na sua plenitude, 100%. Ela aparece durante o dia inteiro e a noite inteira nessa fase oposta ao Sol, na constelação de Libra. Então, frequentemente as pessoas erram o calendário lunar quando guardam o que se chama de Shabat lunar, porque elas não levam em consideração a posição do Sol e a posição das estrelas nesse relógio. Então elas erram completamente, alguns afirmam até que é no 15º dia, onde não há nenhum fundamento para isso, porque é no 14º dia que a lua está plena e onde Enoque diz que ela recebe 14 partes do Sol para então devolvê-lo, mais 14 partes, formando um total mês lunar de 28 dias perfeitos, não de 29, não com outras medidas que se falam por aí. Então nós temos no Salmos 81, verso 3, uma alusão à lua cheia, onde diz: tocai a trombeta pela lua nova e pela lua cheia no dia da nossa festa. Então quando você observa na Bíblia, as Páscoas sempre ocorrem numa lua cheia. Quando você observa na Bíblia, a festa dos tabernáculos ou cabanas sempre começam na lua cheia. E quando nós observamos ali vários acontecimentos bíblicos referentes ali aos sábados que os hebreus guardavam, sempre a lua cheia é um marco que indica a luz plena, a vitória da luz completa sobre as trevas. Então observe que ela irá correr depois da constelação de Libra e chegará na constelação de Câncer no 21º dia ou na terceira semana de cada mês. E eu quero aqui destacar porque 3 semanas são 21 dias perfeitos e não 22, como alguns que seguem um Shabat lunar afirmam, ou como o pessoal do calendário gregoriano, seguindo os ciclos de 7 sem intervalos, vão cair numa fase da lua errada, que não é perfeita, mas é uma fase incompatível com 3 semanas plenas. Então, está escrito em Ezequiel 20:12, também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Yahweh que os santifica. E tudo fez Yahweh formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. O Criador não faz nada imperfeito ou incompleto. Ele tem que ter fases perfeitas, marcadores perfeitos, como é a lua quarto minguante. Aqui, na terceira semana,
A quarto minguante, quando ela começa a decrescer, é um sinal de que nós estamos, quando ela está 50%, é o sinal que é o terceiro Shabat. Daniel 10 cita esse princípio quando diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, se referindo a 3 semanas perfeitas. Pois muito bem, vamos então para o último sábado e o último dia do mês lunar, ou do calendário lunisolar estelar, onde nós encontramos o seguinte: no 28º dia do mês, a lua minguante se encontra diminuindo em seu último fio de luz. Ela aparece durante o dia inteiro e a noite inteira nessa fase, na constelação de Touro. Então, no último dia do mês, a lua tem que estar na constelação de Touro. Suponha que você siga um calendário gregoriano que diz que o dia 30, ou dia 28, ou 29, ou 30, ou 31, se encontre em uma fase lunar que não seja aí a lua minguante. Você pode ter certeza que esse calendário que você está seguindo está errado e que ele é totalmente inapropriado para o observador, porque ele não tem nenhuma referência no firmamento, ele não tem nenhum marco traçado em canto algum, então você precisa ter uma visualização no firmamento desse sinal do último sábado ou do último dia do mês. É importante também destacar que se você caísse em uma ilha, estivesse perdido numa floresta, você, ao observar o movimento da lua e dos demais luzeiros, você teria como saber exatamente o calendário, em que mês está, e até o ano. Você teria como saber as eras, teria como saber os sábados, o início dos meses, as semanas e os dias de festa, os dias sagrados para o Criador. Pois muito bem, o início do verdadeiro mês está determinado pelas escrituras dentro dessa conjuntura dos luzeiros do céu, lua, sol e estrelas. Isaías 66, 23 diz que será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante a mim, diz Yahweh. Ou seja, o Criador estabeleceu ciclos intermináveis, eternos, de que a cada mês, marcado pela lua nova, e de sábado em sábado, você teria os meses e as semanas, que formam um total de 28 dias do mês lunar, sendo que existem dias de intervalo onde a lua não aparece, e esses dias não são contabilizados como dias deste mês lunar, porque eles são apenas um intervalo, como a noite é um intervalo, é uma passagem de um tempo para outro, e então você espera os dias de lua negra passarem para então o ciclo recomeçar com uma lua nova, o primeiro fio de luz. E é assim que os antigos, todas as civilizações do passado, os servos do Altíssimo, os hebreus e todos os discípulos do Messias traçavam o seu calendário religioso, o seu calendário de adoração ao Criador. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Deixe nos comentários se tiver algo a acrescentar. Que o Criador te abençoe e te guarde. Obrigado por estar aqui. Até um próximo vídeo.